Boa tarde a todos, em especial ao nosso torcedor que acompanha a gente agora ao vivo na Vozão TV. Entrevista coletiva com os treinadores do Ceará, da esquerda para a direita. A gente tem o técnico David Hedson, do futsal masculino. Ao centro, o Daniel Zambuja, auxiliar fixo do Ceará Sporting Clube e técnico do time Aspirantes. E à nossa direita, Erivelton Viana, técnico do Ceará Futebol Feminino. A gente vai dar início às perguntas com o repórter Eudes Viana. Boa tarde, Daniel Zambuja, Erivelton Viana e David Hedson. Prazer falar com vocês em entrevista coletiva. Eu começo fazendo a pergunta para os três, uma diferente para cada. Erivelton, queria saber de você como foi esse processo de transição de jogador. Você que parou em 2014, se eu não me engano, teve uma carreira brilhante e fez história aqui pelo Ceará, mas houve esse processo de transição. Você passou a ser técnico, claro, estudou, se aprofundou na profissão e agora comanda o futebol feminino do Ceará. Para o Daniel Zambuja, eu queria que ele fizesse uma avaliação do que está sendo o Ceará até aqui no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em comparação com a temporada passada. Na primeira fase, o Ceará terminou em primeiro colocado, dessa vez em terceiro, mesmo assim conseguiu a classificação, mas nessa segunda fase já consegue retomar a ponta da tabela, já é líder de seu grupo. E para o David Hedson, eu queria que ele avaliasse o adversário do Ceará na final da Copa do Brasil de futsal, que é o Jaraguá, lá de Santa Catarina. Obrigado. Boa tarde. Eu, não diferente de muitas crianças, né, acredito que de 10 crianças, 9 sonham em ser jogador de futebol, né, e eu tive esse sonho e, graças a Deus, eu pude realizar. E antes mesmo de parar, eu tinha um pensamento de permanecer no futebol, né? Só não sabia qual área ainda ia atuar após a parada de jogador profissional. E quando eu recebi o convite eu já tinha parado de jogar, né? E eu recebi o convite do Ceará Sporting Clube para ir trabalhar na base em 2018, nas categorias de base, né? Como auxiliar. E logo em seguida teve a oportunidade de assumir o time do Sub-13, né, da base. Então foi daí que realmente eu comecei a carreira de treinador, né? Claro que quem é atleta, após a parada, são coisas totalmente diferentes, né? Claro que a questão de ter sido jogador me deu uma base muito boa, né, em relação ao suporte, à base de treinador. São coisas que eu pude viver, né, vivências que eu tive no futebol, que me ajudaram e têm me ajudado muito, né? Mas como você falou, é questão de estudar, questão de se preparar, né? A gente sabe que o futebol evoluiu muito e a gente sempre tem que estar acompanhando a evolução, tem que estar se preparando, tem que estar estudando. E desde 2018 estava na base e após o final do ano passado, foi onde eu recebi o convite, né, do futebol feminino. Então, são praticamente 7, 8 meses de futebol feminino, né? Ainda está sendo uma experiência nova para mim, né? Mas é uma experiência que eu estou gostando muito, né? Tenho procurado sempre aprender mais com a questão das mulheres, das meninas, né? Nesse ponto no dia a dia, né? De você tá ali, você vai ganhando a confiança, você vai ouvindo, né, cada uma delas, né? São coisas que a gente, como treinador, a gente sabe que são muito importantes. Não é somente coisas do campo, e sim extracampo, que faz muita diferença. Mas, graças a Deus, eu venho aí me preparando, estudando, para que todos os objetivos, se Deus quiser, no feminino, sejam alcançados esse ano. Boa tarde para todos. O nosso projeto ele tem uma diferença do ano passado, né? O ano passado a gente tinha uma equipe propriamente do aspirante, do Sub-23, que compunha um elenco de 13 a 15 jogadores, né? Esse ano o projeto seria para ser da mesma forma, com os mesmos objetivos. Ele teve algumas mudanças em relação à pandemia.
porque o projeto era continuar com o time sub-23 e ele continuar competindo e ia fazer o Campeonato Cearense, ia participar do Campeonato Cearense. Só que, em função da pandemia, na parada do campeonato, a gente teve que elaborar novamente, teve que replanejar, porque não tinha como segurar os jogadores todo aquele período ali que o campeonato estaria parado. Então, nós tivemos que replanejar e, dessa forma aí, nós não continuamos com o mesmo elenco, mas, da mesma forma, buscar os mesmos objetivos dentro do trabalho, dentro da competição. A gente utilizaria, então, mais jogadores da equipe sub-20 e continuaria usando os jogadores do profissional. Diferente do ano passado, em função dessa redução de elenco, nessa primeira fase a gente rodou bastante jogador, né, tanto do elenco da base até jogadores do sub-17. E quando eu falo em vários objetivos, são os objetivos da gente utilizar jogadores do profissional e dar minutagem, trazer jogador para fazer o retreinamento, né, fazer essa volta ao campo, algum jogador que está voltando do DM, alguns jogadores que a gente realmente precisa dar condições de jogo. E como o ano passado, também esse ano a gente utilizou aí alguns jogadores que... O exemplo do ano passado que ficou bem claro para nós dentro desse projeto foi que os jogos que a gente fez amistosos, tanto os amistosos como os jogos do Sub-23, Fabinho, William participaram e foram direto para a final da Copa do Nordeste. Esse ano nós também utilizamos dessa forma, para alguns jogadores virem participar, ganhar ritmo e já entrar em jogo, né, dar condições de jogo. E no momento era o Guto, né, para ele poder ver o jogador e poder colocar no campo. Essa primeira fase desse ano, então, como eu falei, foi diferente, né, porque a gente não tinha o mesmo elenco, nós tivemos que rodar bastante jogadores. E agora, nessa segunda fase, a gente está com um elenco um pouquinho mais montado, mas continua utilizando os jogadores da Sub-20 e do profissional. E a gente também, dessa forma, priorizou que a gente tinha que dar mais condições para os jogadores do Sub-20 a estarem participando do Campeonato Brasileiro, né, para a gente poder remontar esse projeto para o ano que vem, para os jogadores que estouraram a idade ou que são últimos anos participarem do Sub-23. E, quem sabe, lá, tudo dando certo, aí a gente replanejar participar de um estadual e participar com o Sub-23 e o Campeonato Sub-23 ano que vem. Daqui a pouco também uma excursão com a equipe Sub-23. A gente está elaborando e crescendo cada vez mais esse projeto. Boa tarde a todos. O Jaraguá é uma equipe muito forte, né, no cenário nacional, de tradição, e um pouco diferente do Corinthians, né, que foi o último adversário da gente. É uma equipe que tem jogado num sistema só, né, que é 4 em linha, mas que nos 2 últimos meses eles cresceram bastante, principalmente com a chegada de 2 jogadores que conseguiram encaixar, né, esse quarteto e esse sistema. Por isso é que eles cresceram tanto nesses 2 meses e conseguiram chegar à final, né? O ECA e o Torres, né, eles conseguiram que a equipe encaixasse esses 2 quartetos, né? Então, é uma equipe que lê muito bem o jogo, tem uma bola parada muito forte, né? E que, taticamente, é uma equipe muito inteligente. Então, eu acredito que serão 2 grandes jogos, né? Eles. Será tem uma forma um pouco diferente de jogar da do Jaraguá, né? A gente joga nos 2 sistemas e procura conduzir mais o jogo, né? E eles é uma equipe mais reativa. Então, acho que vai ser um grande duelo, mas a gente sabe que vai enfrentar uma equipe que você tem que errar muito pouco com ela, porque eles são muito letais, né? Tem uma qualidade muito grande no seu ataque em relação a isso, e sabem muito bem o jogo, né, que eles têm que fazer. Boa tarde a todos. Erivelton, Dadá e David, Abreu aqui da Vozão TV. Minha primeira pergunta vai para o Erivelton. Você chegou no Ceará na base em 2018, em 2019 você já foi campeão cearense, né, com o Sub-13. E quando você passou para o feminino, você assumiu ali o Sub-18. Qual é a principal diferença de uma categoria Sub-18, né, uma categoria inferior, para um profissional feminino? O que é que você tem visto de mais diferente em relação ao jogo em si, à dinâmica de uma partida de futebol? A gente sabe que essa idade
de 12, 13 anos, 14, a gente está trabalhando na formação dos atletas, né? Então, a gente costuma dizer que são vícios que você consegue corrigir, né? A idade boa, realmente acho que é ali que você consegue realmente estar focando na cabeça do atleta questões de fundamentos, da formação, né? E a gente sabe que na questão do feminino adulto, até mesmo pela realidade do futebol feminino, a gente sabe que a maioria das atletas elas não tem uma condição de base. Muitas não passam pela base. Muitas chegam diretamente já para o time adulto, né? Então, assim, geralmente elas pulam etapas que já com a idade avançada é difícil de você corrigir, até são corrigíveis os erros, mas é muito diferente de um atleta que você costuma pegar com 12, 13 anos, né, que vão chegar na já idade sub-18, sub-17, com uma formação totalmente diferente, né? Então, nesse pouco tempo de futebol feminino, eu tenho notado isso, que muitas atletas tecnicamente são muito boas, né, só que falta muito quesito de fundamento, do próprio domínio, passe, né, gestos motores que com certeza, se elas tivessem passado por uma base, com certeza elas estariam muito melhores preparadas do que se encontram hoje. Minha pergunta agora vai para o Dadá. O Ceará enfrenta na quinta-feira o Figueirense, que ainda não venceu no campeonato. Mas isso não significa que é um time inferior, até porque se classificou para essa segunda fase. O que é que você tem pensado em relação a esse jogo? É um jogo difícil, né? Porque nessa fase agora, é um levantamento que a gente fez, até pela resposta que eu dei anteriormente, nesse quadrangular, das 4 equipes, a única equipe que não tem um grupo formado de sub-23 somos nós. O Grêmio tem um 23, o Corinthians tem um 23, o Figueirense tem uma equipe de 23 aspirante. Então são jogos muito difíceis. O fato do Figueirense não ter ganho é exatamente pela potência dos adversários, né? O Grêmio tem uma equipe muito forte, na minha opinião já era a equipe mais forte do ano passado, e a gente está vendo aí no campo, né, a revelação dos jogadores que apareceram na equipe esse ano, que estão jogando o Brasileiro. Vários jogaram o Campeonato de Aspirantes ano passado. O Corinthians da mesma forma, tem uma equipe muito bem treinada pelo Danilo, é uma equipe forte, e o Figueirense pegou 2 grandes adversários, e também é mais um adversário que vem fazendo esse trabalho também de elaboração do aspirante lá para dar sustentação à equipe profissional. E eu acredito, vendo pela tabela também, que eles devem, como a gente fala aqui, baixar os jogadores, como a gente também executa no nosso trabalho. Eu acho que seria um jogo que eles podem vir com o maior número de jogadores oriundos do profissional. Então vai ser um jogo muito difícil. Eles pontuaram na última rodada. No caso de uma vitória do Figueirense, eles nos alcançam na tabela, também já pulou para primeiro. É um grupo muito equilibrado e nós temos que buscar, como a gente tem feito aí em todos os jogos, a vitória, os 3 pontos, para a gente buscar o quanto antes a classificação. Esse grupo é muito difícil. Agora minha pergunta é para o David. David, o Jaraguá vai ser o 3º time de Liga Nacional que o Ceará vai enfrentar, né? E você especificamente. Ano passado venceu o Brasília, eliminou o Brasília, e esse ano eliminou o Corinthians e agora o Jaraguá. Em termos de visibilidade, mesmo o Corinthians sendo hoje um time de camisa do campo, que também, assim como o Ceará, tem a modalidade do futsal ali ativa, você acha que esse jogo contra o Jaraguá, por ser o Jaraguá, por ser um time ex-campeão de Libertadores, já venceu a Liga Nacional, enfim, multicampeão, você acha que esse é o jogo de maior visibilidade da história do futsal do Ceará? Eu acredito que sim, por se tratar da final, né? Claro que o Corinthians hoje vive um momento, como se diz, até mais midiático, né? Também campeão de liga, mas eu acredito por ser final, o Jaraguá como equipe de Liga Nacional tradicionalíssima, como né? Porque Malve Jaraguá ganhou quase tudo que disputou, ou se não ganhou tudo, né? E na época do Falcão, né, que teve presente naquele projeto, que foram várias Taças Brasil. Então é um time muito forte também no cenário nacional, mas juntando as duas coisas, né?
jogar com o Jaraguá e em uma final de Copa do Brasil, eu tenho certeza que esse vai ser o maior jogo da história do Ceará, sim. E se a gente conseguir, o objetivo da gente que é buscar o título, né, que a gente sabe que é difícil, não é uma coisa simples, não por se tratar só do Jaraguá, mas se tratar para uma final de Copa do Brasil, né? Quantas equipes aí já chegaram à Copa do Brasil, campeão de liga, né, e não chegou nem à semifinal da Copa do Brasil, como é o caso do Pato. E a gente está chegando nessa final, né, com essa equipe, e eu acredito que as atenções estejam voltadas todo para esse jogo. Mais uma vez, Gerson Barbosa da Rádio Povo CBN. Agora a pergunta vai para o Ivelton Viana, né, que está agora no futebol feminino. Eu quero saber de você, Ivelton, qual que é a situação dessa troca de comando do Ceará no futebol feminino, né? Você chega para substituir o Jorge Vitor, depois de mais uma eliminação no Ceará em jogo classificatório para a próxima... O jogo, na verdade, do acesso, né? Mais uma vez que o Ceará falha nessa conquista do acesso, e você chega para substituir o Jorge Vitor, né? O que você vê de diferente, o que você já consegue notar de diferente nesse elenco do Ceará com você, com os seus treinamentos? É claro que vai ter o Campeonato Cearense ainda, acho que ainda não tem data, né? Mas, inclusive, se você tiver alguma informação sobre datas, por favor, diga, né? Se tiver. Mas eu quero saber de você se você já nota algo de diferente do último trabalho, do trabalho do Jorge Vitor para o seu trabalho nessas sessões de treinamentos, né? E quero saber de você o que dá também para tirar de positivo do trabalho do Jorge Vitor que você pode continuar. Boa tarde. Primeiramente, é reconhecer o trabalho dos treinadores que aqui estiveram antes de mim, né? O próprio Sérgio Alves, o próprio Jorge. Acredito que nenhum time chega por chegar. Infelizmente, acredito que faltaram detalhes pequenos para que pudesse alcançar o acesso, né? Como você falou, já 3 vezes o time chegou e acabou batendo na trave. Então, reconhecer o trabalho, né? Infelizmente, esse ano, o time teve a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, né? Com o Jorge e eu já como auxiliar. Tivemos uma derrota no campeonato e, infelizmente, perdemos na hora que não podia perder, né? Então, são coisas do futebol, mas que o trabalho foi bem feito, foi realizado. Se não me engano, foi o melhor ataque, não sei se também, talvez, a melhor defesa. Enfim, e a saída do Jorge foi até uma decisão que acredito que pegou muita gente de surpresa, né? Mas coisas do futebol, a gente tem que dar continuidade ao trabalho. O ponto positivo é que o mesmo grupo que aqui estava permaneceu todas as atletas, né? Nenhuma atleta saiu. Então, esse é o ponto positivo, já que a gente tem um grupo forte, um grupo de qualidade. Claro que o Jorge tem a maneira dele de trabalhar, eu tenho a minha maneira, e já estou procurando, em 1 semana e meia de trabalho, implementar, né? São coisas que a gente vai procurar somar com aquilo que a gente aprendeu com o trabalho do Jorge, com o trabalho do Sérgio, implementar algumas situações do pensamento, algumas coisas que eu tenho no meu ponto de vista, para que, novamente, a gente possa fazer um bom trabalho, né? E que, com a graça de Deus, se Deus quiser, no final do campeonato, o maior objetivo seja alcançado. Em questão de datas, que você perguntou do Cearense, a previsão é para outubro, né? Se eu não me engano, inicia dia 8, dia 9 de outubro, a competição com 7 equipes, né? E o clube está na espera se vai haver a Copa do Nordeste, né? Estão se falando que vai haver a Copa do Nordeste, só que ainda não tem datas definidas. Em questão de certeza mesmo é que o Campeonato Cearense inicia em outubro com 7 equipes e o nosso foco, primeiramente, é no Campeonato Cearense. Olá, gente. Gerson Barbosa, mais uma vez aqui da Rádio Povo CBN. Agora a minha pergunta vai para o David Adson, treinador do futsal. Eu quero saber dele, porque assim, o futsal do Ceará tem tido muito sucesso do ano passado para cá, principalmente, né?
campanhas interessantíssimas na Copa do Brasil, vitórias impressionantes, né? Esse ano mesmo teve essa vitória, várias vitórias conquistadas ali, ou classificações asseguradas naquele último segundo, faltando 3, 4 segundos, e a gente sabe que isso mostra a determinação dos jogadores, mostra a vontade dos jogadores também de conseguirem enfim, as vitórias e classificações. Mas para conseguir isso, quando a gente vê esse tipo de situação, né, a gente até imagina que já é um elenco bem, digamos, experiente, né? É um elenco que já conhece um pouco dos caminhos, mas a gente sabe que tem muitos jogadores jovens também nesse time do Ceará, como, por exemplo, o Rafinha, né? Eu quero saber de você, David, qual que é a média de idade hoje do time de futsal do Ceará, mais ou menos? E como que você enxerga, né, essa junção também de jogadores experientes com também jogadores jovens, né? Como que isso pode ajudar o futsal do Ceará? Em relação à média, a gente sempre procura estar trabalhando numa média de 27, 28 anos. Eu acredito que hoje seja essa a média do Ceará, que é exatamente a soma, né, desses jogadores experientes com os jogadores jovens, né? E eu acho que não tem uma receita certa para isso, né? É uma média só. E, às vezes você pode muito bem chegar numa competição, né, com muitos jogadores experientes, e às vezes com mais jogadores jovens. A questão é estar bem, né? E como que esses jogadores jovens vão conseguir, né, se sentirem tranquilos para jogar, confiantes para jogar, né? E aí é que eu acho que entra os experientes que conseguem carregar o piano ali e dizer, vai, joga tranquilo, que a gente está segurando aqui a peteca se vocês errarem. E eles sabem também, né, pelos treinos e pelo dia a dia, né, que quando eles são chamados para jogar, ou quando necessariamente, né, os colocamos, eles estão prontos e preparados, né? Então, acho que o dia a dia conta muito, né? As situações de treino que acontecem, como, por exemplo, né, você fala do final do jogo, né? O goleiro linha, né? A gente trabalha 8, 9 jogadores diretamente para o goleiro linha ofensivo, 8, 9 jogadores diretamente para o defensivo. E por que 8 ou 9? Porque são os mais preparados para aquela situação, né? Tanto para atacar como para defender. Então, quando a gente... às vezes o cara nem jogou no jogo, né? Vou dar o exemplo do Jefinho na final contra a Jijoca. Ele entrou muito pouco dentro do jogo e na hora do goleiro linha, a gente começou o goleiro linha de uma forma, né? E estava sendo bem anulado esse goleiro linha. A gente mudou a forma do goleiro linha jogar e colocou o Jefinho, que não tinha entrado no jogo. E o Jefinho entrou bem e acabou até fazendo o gol, né, do empate naquele momento. E ele tem 20 anos também, 21 anos, né? Então, entrar a gente fala assim, numa fogueira, na final, no goleiro linha, no final, ele sabe que tinha confiança de todo mundo e que ele estava pronto para entrar. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde. Aqui é Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com todos vocês. Essa minha primeira pergunta vai para o Daniel Azambuja, treinador do Aspirantes. Daniel, eu quero saber de você, né? Você que treinou a equipe do Ceará, também o profissional, durante o Campeonato Cearense, com muitos desses garotos que hoje estão com você no Aspirantes. Eu quero te fazer uma pergunta bem básica, né? Eu quero saber de você quais desses jogadores te chamam mais a atenção e também saber de você se esses jogadores, em algum determinado momento, ainda nessa temporada, podem ser utilizados pelo Thiago Nunes, isso, claro, na sua avaliação, né? Essa é uma pergunta. E uma outra que eu queria saber de você era a importância de jogadores mais velhos, né? Jogadores, no caso, que passam dos 23 anos dos Aspirantes. Qual que é a importância de contar com esses jogadores em determinados jogos do campeonato? Boa tarde, Gerson. Boa pergunta. Como eu reiterei já na primeira resposta, esse projeto do aspirante do Sub-23, ele engloba vários objetivos, né? Então, nós temos os objetivos de dar experiência para os jogadores, né, de Sub-17, Sub-20, que venham a participar da equipe, tanto no campeonato cearense, como nos amistosos, como no campeonato aspirante. Para Sub-20, jogadores que a gente tem utilizado ali em comunicação com o Juca também. O trabalho é bom ressaltar que o trabalho é todo englobado, tanto com o Juca como com o Guto, era
quando o Guto estava aqui, agora também da mesma forma com o Thiago, que eu conheço o Thiago, já trabalhei com o Thiago, sei também que ele gosta desse tipo de projeto, ele já trabalhou nesse projeto, né, no Atlético Paranaense, também foi treinador da equipe sub-23. Então, a gente, nessa forma de englobar os jogadores aí, tu acaba fazendo essa mistura de jogadores novos com jogadores mais experientes e dentro de uma competição. Então, é importante para esses jogadores novos, né, verem os jogadores dentro do vestiário, dentro do campo, qual a atitude, qual a forma de executar as situações do jogo, a forma de ver as situações de jogo, como é a cobrança de um jogador mais velho, de um jogador mais novo, quais são realmente as situações que devem ser resolvidas dentro do jogo por ele, de que forma agir. E a gente procura sempre dar o feedback ao final de cada jogo, ao final de cada treinamento, dessas situações que acontecem. Exemplo, no último jogo agora que a gente teve aqui contra o Grêmio, nós tivemos a entrada de um jogador do Sub-20, que era o Denilson, e nós tivemos um jogador que também está treinando no profissional, que é o Hélio. Os dois participaram do segundo tempo do jogo. E dentro do feedback que a gente dá no final do jogo, a gente precisava segurar um pouquinho mais a bola. Então, o Denilson entrou numa situação de extrema, o Hélio também, e a gente precisava segurar essa bola um pouquinho mais na frente. Então, tu tem que ensinar o jogador, fazer a leitura do momento do jogo, para ele saber que na hora que ele estiver na equipe profissional, ele já tem a experiência para fazer aquilo ali. Interpretar os vários momentos que acontecem dentro de uma partida para poder participar da equipe profissional ali mais adiante. Então, são esses vários objetivos aí que a gente tenta juntar dentro desse trabalho. David, mais uma vez eu, Viana, da Rádio Assunção AM 620. Agora falando um pouco, fazendo a comparação, na verdade, da temporada passada de 2021, para a atual temporada. Ano passado, o Ceará teve um ano também muito vitorioso, chegou a decisões, a decisão do Campeonato Cearense, da Copa do Brasil também, acabou com o vice-campeonato, mas com uma boa campanha. Eu queria que você fizesse um comparativo do ano passado para cá, falando o que mudou, o que você percebeu não só de evolução, como também na parte de treinamento da equipe, como também de planejamento, de projeto para essa temporada 2021. E o que você destaca de mais positivo do jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e que deve ser repetido na decisão para que o Ceará tenha um resultado diferente do que aconteceu temporada passada e, consequentemente, conquiste o título da Copa do Brasil neste ano? Em comparação ao ano passado, eu acredito que a preparação ela foi mais sólida, né? Por conta de mais jogos, o Ceará jogou mais vezes, conseguiu, né, menos tempo de treino, mais jogo. Esse ano a gente treinou muito e menos jogo, né? Então a gente passou do limite de treinos, né? Isso foi uma coisa ruim, né? Mas aí depois a equipe foi se encaixando, né? Mesmo com as percas que tivemos ano passado, mas a chegada de alguns atletas importantes, né, que vinham atuando em outras equipes aqui do estado, mas que entraram muito bem, né, no Ceará, fizeram com que o time fosse crescendo novamente, pouco a pouco, até chegar novamente a essa final, né? Em relação ao jogo do Corinthians, vi que o professor Daniel falando sobre o entendimento do jogo, né? Fazer com que aquele atleta entendesse a situação que o jogo estava pedindo. Exatamente isso, né? Acho que contra o Corinthians, tudo que foi treinado, trabalhado, visto antes e as situações que apareceram no jogo, os jogadores entenderam muito bem, né? A gente fez um jogo aqui para tentar vencer e levar a vantagem para São Paulo, sendo que nós tomamos os 2 gols, tivemos que correr atrás o tempo todo e empatamos. Então, ali, para a gente, foi uma vitória, porque seria muito difícil a gente ter que vencer o Corinthians 2 vezes lá dentro. Só que mudou a estratégia do jogo, né? Quando chegou em São Paulo, a gente mudou a forma que a gente vinha trabalhando para jogar contra o Corinthians, porque o jogo estava pedindo exatamente isso. E isso que eu falo, o entendimento do jogo, os jogadores entenderam bem o que a gente tinha que fazer
né? E eu acho que isso foi fundamental para que a gente passasse pelo Corinthians. E agora, na final, a mesma coisa, né? É um adversário muito difícil, né? Que também tem um sistema definido, um jogo muito forte. E eu acredito que esse entendimento vai fazer uma diferença também, a gente entender o que está acontecendo na final lá e aqui. Erivelton, ainda fazendo esse link, né, da sua carreira enquanto jogador e agora como treinador do futebol feminino, o quanto você acredita, ou se você acredita inicialmente, essa é a pergunta mais correta, você acredita que a sua posição dentro de campo enquanto atleta, você atuava como zagueiro, acaba influenciando na sua metodologia de trabalho como treinador à frente do futebol feminino do Ceará? Como eu te falei, a questão de ter sido jogador, isso ajuda muito, né? Principalmente a questão de trabalhos específicos, né? Para defesa, para zagueiros, procuro trabalhar muito isso com as atletas, né? Deu uma base boa. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter trabalhado com grandes treinadores, né? E isso no todo você tira para colocar em prática nos treinamentos, né? Mas a questão é trabalho, né? É trabalho. Eu acho que nome não se ganha nada, né? Eu sou mais um que está tendo a oportunidade, né? Sei da grande responsabilidade que é estar assumindo o cargo de treinador do Ceará feminino. Então, pode ter certeza que da nossa parte, o trabalho, a gente vai trabalhar muito, pezinho no chão, com muita humildade, né? Para que o grupo possa alcançar os objetivos. Deixo bem claro que não sou eu, conquistou o Erivelton, não. A gente sabe que é o grupo, são as atletas, o mais importante, né? Tá passando, como os professores falou. O mais importante é que elas entendam o trabalho, entendam a leitura de jogo. Cada jogo pede uma leitura diferente, né? Então, é importante que elas entendam o que está sendo passado para que, diante de cada jogo, a gente possa sempre estar buscando as vitórias e que, no final, a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. Daniel, agora falando em específico sobre um jogador que tanto estava atuando antes da lesão pelo time profissional do Ceará, disputando a Copa do Nordeste, como tem uma idade de sub-23. Tem uma idade que é de atletas que estão disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É claro que há também a possibilidade de jogadores mais experientes disputarem essa competição. Eu falo do Vitor Jacaré, atacante. Tendo em vista o processo de recuperação dele, a gente está podendo acompanhar alguns trabalhos aqui em Porangabuçu e já se percebe o Jacaré correndo com a bola, fazendo trabalhos mais intensos. A recuperação dele aparentemente está sendo bem positiva e eu queria saber de você quanto ao aproveitamento do Jacaré no time sub-23. Claro que, tendo em vista as informações que chegam do departamento médico, se você tem em mente em aproveitá-lo ainda nesta temporada no Aspirantes. Em todo momento que eu encontro ele aqui no clube, ele pede para jogar. Ele nem está pronto ainda, mas ele pede toda hora para jogar. Ele foi um jogador muito importante na campanha do ano passado. A gente está esperando pela reação, né, dele nessa volta, né, nesse trabalho que ele está fazendo, nessa transição aí para voltar a jogar. Acredito que se a gente classificar, talvez ele tenha ainda alguma chance de participar do Campeonato Sub-23. A gente não cria essa esperança com ele, porque ele está muito afim e a gente não pode atropelar os processos, né, da fisioterapia com ele, da transição de volta ao jogo, né? Mas até ressaltando a pergunta anterior, vou linkar nessa. Nós tivemos muitos jogadores, eu acho que participaram ano passado, né, da equipe, que vieram a se somar no elenco principal esse ano, né? Buiú, Lacerda, Rick, Jacaré, Saulo. Nós soubemos aproveitar bem, né, esses jogadores aí, fazendo esse link da equipe sub-23 com o profissional. Então, perguntou dos jogadores e a gente tem vários jogadores da casa aí, né? E algumas contratações foram feitas exatamente
como eu sempre cito, a gente tem vários objetivos dentro dessa equipe. Então, para o projeto do clube funciona como os jogadores da base subir, para esses jogadores contratados, e é o caso do Jacaré, né, que foi um jogador que foi destaque aqui numa equipe do Cearense, a gente contratou, e a gente está contando com esse jogador aí para ele participar logo ali na frente aí da competição. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar a coletiva e que vai servir para os três. Todo mundo que é envolvido com futebol, seja torcedor, enfim, todo mundo tem um pouquinho de treinador, né? Ou pelo menos se acha, né? Se acha treinador em algum momento. Queria saber de vocês como é ser treinador e qual é o lado bom de ser treinador e qual é o lado que vocês menos gostam de ser treinador. Acho que essa pergunta aí os três vão conseguir responder, mesmo o Erivelton, talvez dos três seja o que tenha menos tempo como treinador, mas é um comandante. Pode ir. Na verdade, eu faço uma dupla função no clube, né? Eu sou o auxiliar técnico do clube, então eu tenho que estar atento ali a todas as situações que o treinador principal precisa para que a equipe venha evoluir dentro da sua ideia de trabalho, e eu tenho que buscar dar sustentação para ele no trabalho, a atenção à metodologia que é utilizada pelo treinador para seguir esse mesmo trabalho, né? Porque quando a equipe sai para jogar os jogos que são fora, eu fico com o pessoal que não foi convocado. E elaborar esse trabalho dentro da metodologia do treinador e buscar com que eu faça que as coisas evoluam dentro da ideia dele. E da mesma forma, eu tenho que levar esse trabalho para a equipe sub-23. Eu não posso fugir muito da ideia do treinador, né? É lógico, o Guto me dava total liberdade, agora com o Thiago também a gente vai conversar, ele provavelmente vai me dar total liberdade de executar, mas eu sempre, mesmo com essa liberdade, eu procuro fazer o trabalho de acordo com as ideias do treinador, para que esses jogadores aí que a gente quer evolução dentro do campeonato sub-23 venham à equipe profissional e consigam dar o suporte que o treinador exige. Então, dentro dessa dupla função aí, a gente tem que fazer várias leituras. Eu sou o auxiliar e eu sou o treinador. Ao mesmo tempo que eu sou o auxiliar desses jogadores, eu me torno o comandante deles, né? E uma coisa que eu ressalto bastante com os jogadores é que, como esse trabalho do Sub-23 ele é um trabalho visando lá em cima, eu procuro sempre falar para eles que a nossa metodologia é uma metodologia construtivista. Então, a gente tem que crescer junto nesse trabalho. A gente tem que evoluir junto. Tem situações do jogo que a leitura... Eu gosto de citar as situações do jogo. No último jogo, eu tinha Jael, tinha Ione, são jogadores experientes. Então, eles estão fazendo uma leitura dentro do jogo. E nessa metodologia construtivista, mesmo dentro de um padrão que a gente exerce dentro do campo, eles podem vir e pensar numa mudança e pode vir conversar comigo e a gente pode executar essa mudança ali dentro do jogo, dentro do treinamento, né? Então, é muito legal tu fazer essa função de auxiliar técnico e treinador. Tem que saber fazer a medida das duas, né? Porque são duas situações bem diferentes, mas eu gosto bastante dessa situação de ser treinador, de fazer o comando, de tu treinar, fazer a equipe executar aquilo que tu está pensando, ver que realmente aquilo está dando certo, tu criar esse sincronismo aí dentro do treinamento e tu ver executado dentro do campo, tu vê o jogador crescendo, tu vê o jogador evoluindo, tu vê que o jogador está te dando a resposta do treinamento, isso é muito gratificante. Então, esses são os momentos bons. E melhor ainda, como aconteceu no passado, que a gente ganhou, né? Então, melhor ainda. Então, não quero perder, para não saber o outro lado da situação do treinador. Mas, resumindo, seria dessa forma. Vai eu ou você? Bem, o lado bom que eu vejo é você fazer o que gosta, né? Você tá onde você visualizou aquilo ali para a sua vida, né? Quando eu parei de jogar, eu queria estar no meio do processo. E você está naquilo que você gosta, numa equipe que te dá condições de fazer o seu trabalho. Então, é uma coisa muito bacana, né? Você fazer o que ama. Também participar da evolução de um atleta. Eu costumo sempre dizer que
para a gente. Acho que o mais difícil é você conseguir vender uma ideia para uma pessoa que você nem conhece, né? E às vezes chegam atletas que você nunca teve nem contato e você participar da evolução daquele atleta, fazer ele acreditar que ele, né, que ele pode evoluir e daqui a pouco você está olhando ele em um outro patamar, isso te fortalece, deixa muito, eu fico muito feliz. Para mim é uma das coisas que eu ponho logo na minha cabeça quando estou trabalhando numa equipe, é que um atleta quando chega para trabalhar no Ceará hoje, ele tem que sair melhor do que ele chegou. Então, a gente participar desse processo te traz muita alegria no final, né? Você vê, poxa, que legal. Eu estou com um atleta, o Gugu Flores, que trabalhou comigo no Horizonte, e quando eu olhar o do Gugu Flores está sendo sondado para a seleção brasileira, está numa equipe grande, isso te deixa muito alegre, feliz, né? Então, acho que isso é o lado bom, né? O lado ruim é que a gente sempre vai estar nos momentos difíceis, como o professor falou, não gosta de perder, ninguém quer perder, né? Eu quero distância de derrota, porque a derrota ela te traz, às vezes, muitas coisas ruins da bola, né? Como, às vezes, você vê críticas injustas, né? Você vê uma falta de escrúpulo na análise, né? Você vê o passado ficando realmente no passado, não vai se entender nada, né? Vai só se julgar e da forma que se quer julgar, né? Então, isso é que eu acho o lado ruim de ser técnico, né? E você não vai poder, né, fazer nada a não ser continuar trabalhando, né, e continuar. Não vai ter como, né, você está lá, é um culpado e você, né? Se errou alguém e o treinador, né, ele vai estar sempre junto. E muitas vezes as pessoas não sabem os bastidores, não sabem o que acontece, não sabem o dia a dia, né, não sabem por que o técnico optou por aquela situação, né? Então, esse é um lado que eu acho bem injusto, bem negro, né? Por isso que eu também não gosto de perder nem pouco, quero estar ganhando toda hora para poder passar por isso o mínimo possível. Acho que não precisa falar mais nada, né? Falaram tudo. Como os professores falaram, acho que a parte boa, a melhor parte realmente é fazer aquilo que a gente ama, né? Participar do crescimento, da formação dos atletas, né? Principalmente eu que trabalhei ainda dessa idade mais nova, né? Como o professor falou, já fui auxiliar, hoje estou tendo a oportunidade de ser treinador. E é engraçado que, na questão de auxiliar, geralmente aqueles atletas que estão tendo pouca oportunidade, se achega mais, né, ao auxiliar. Pô, professor, o treinador não me dá muita oportunidade, e você tenta, né, desenrolar o trabalho, sua oportunidade vai chegar, né? E já, por outro lado, quando você é o treinador, você com certeza também não vai conseguir agradar todo mundo, porque você tem que escalar 10, 11 que iniciam um jogo e com certeza alguém vai ficar descontente, né? Mas, como o professor falou, eles falaram, acho que é muito bom estar participando da formação no dia a dia do atleta, né? Ver atletas que em um certo momento estão desmotivados, desacreditados, muita gente às vezes não dá mais nada por aquele atleta, e você chega, conversa, passa uma situação para o atleta, ele começa a trabalhar novamente, ganha confiança, e aí as coisas se revertem, né? Futebol é dessa maneira, né? Muitas vezes a gente costuma falar que é um carrossel que gira, né? Uma hora você está bem, uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo. Acho que o mais importante é você sempre ter confiança no seu trabalho, né? Falando na questão da parte ruim, infelizmente a gente vive, muitas vezes, o futebol é resultado, né? Como eu falei, não se pode simplesmente apagar um trabalho simplesmente por um resultado. Acho que o maior exemplo foi agora o feminino. Foi a melhor campanha de todos os campeonatos que o Ceará fez. Infelizmente, um jogo, uma tarde ruim, um detalhe, e a gente não conseguiu o objetivo principal, mas não pode ser apagado o que foi feito, né? E, como ele falou, todo mundo é um pouquinho de treinador, né? Imagina se a gente, como treinador, a gente fosse escutar um pouquinho de cada pessoa aí, e o negócio ia ficar difícil.
Importante é a gente ter convicção naquilo que a gente está fazendo, ter confiança e colocar em prática, e acima de Deus, Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus capacita, e a gente está em busca dos nossos objetivos. Legal, obrigado, Erivelton, Daniel, David, obrigado à imprensa que participou e a quem acompanhou a gente pelo YouTube. A gente encerra aqui.